Muito complicado. Voltando um pouquinho lá atrás, a gente falando sobre eleição e tudo, e você se lançando, e a troca do partido. Por que dessa troca? Ah, sim. Eu falo por mim. Até quando eu falei, nossa, minha vontade era de chamar o André pra gente trocar uma ideia, conversar, saber quem que é o cara por trás do prefeito. Eu sei que vai ser difícil fugir do tema política. E falar, bicho, por que dessa troca? Até o pessoal falou, mas você é amigo dele, você conhece? Eu falei, não, cara, conheci o André, sei lá, em 90 e tantos, 9 de julho. Falei, você votou nele? Eu falei, não votei, por conta disso. Ele tava num partido e mudou realmente de um ponto pro outro. Eu falei, puta, bicho, eu não sei se é uma estratégia política, se realmente ele mudou os pensamentos. Eu sei que todo esse tempo ele amadureceu, pensou muito, né? Poxa, não era mais a primeira candidatura dele. Então deve ter muita coisa por trás disso. E eu sei que às vezes você tenta explicar, e o pessoal tenta bater em cima, e a gente queria entender, se possível, né? Saber o porquê. A gente tem que estar em constante evolução e aprendizado, né? Sim. Quando eu saí da escola, quando eu tive toda essa participação do Grêmio e tudo mais, a escola, naquele tempo, já estava preparando todo mundo para ser militante de esquerda. Tá? Hoje é praticamente um crime que se faz as escolas, inclusive a gente está tentando combater isso, trazendo uma escola cívico-militar para cá. Não quer dizer que vai sair militante de direita, mas vai ser neutro, né? A gente vai garantir a neutralidade. Você tem que entender os dois lados. Sim. Escolhe. Agora, naquele tempo, qual era a literatura que a gente tinha, qual era a doutrina que a gente seguia, você saía pronto para ser um militante de esquerda. Tanto que só existia esquerda. O PSDB, hoje a gente sabe que é esquerda, naquele tempo a gente achava que era direita, né? E o PT também. E as outras vertentes todas de esquerda. Então não existia partido de direita no Brasil, né? O PT, eu não escolhi o PT me escolheu. Foi algo também do acaso. Eu tinha uma funcionária na época e o pai dela era o Odak, que hoje trabalha comigo lá na prefeitura, meu amigo desde aquele tempo. E ele era presidente do PT. E eu me filiei para não ser fiscal, para não ser mesário na eleição. Eu fui convocado para uma eleição para ser mesário. Eu falei, preciso me filiar um partido para não ir lá trabalhar no dia. A mentalidade. E me filiei no primeiro que apareceu. O pai dela era presidente e tal. E depois ele me chamou para uma reunião do partido. Aí eu não fui na primeira, me chamou, insistiu para ir na segunda. Eu fui um bate-papo lá, num pessoal bacana, né? Um pessoal igual a gente boa, bateu um papo lá. Eles queriam lançar a chapa de vereador e coligar com alguém para sair de prefeito no ano seguinte. E eles sabiam da minha história no Grêmio, queriam me lançar para vereador. Quando chegou no ano da eleição, a chapa, que a gente tinha o grupo de vereadores, era pequeno. Se a gente não se coligasse com ninguém, não ia eleger ninguém. E aí me falaram assim, vamos lançar um nome para prefeito para a gente fortalecer a chapa de vereador. E me escolheram. Dos nomes que tinha ali, não sei se por ser mais jovem, por trabalhar no Banco do Brasil, por algum motivo, enxergaram, vão lançar o André. Como eu percebi que não tinha chance de ganhar para vereador, porque o grupo era pequeno, você só consegue conquistar uma cadeira na soma do voto de todo mundo, né? Então com 7 candidatos não ia ter como, né? Então eu aceitei o desafio como uma experiência. E fiz uma boa campanha, conheci muita gente, conheci a cidade a fundo, né? Coisa que a gente conhecia só o lugar onde a gente anda, né? Mas conheci lugares, conheci muita coisa. Campanha não querendo, faz você bater perna e ir pra tudo quanto é canto e conhecer gente, conhecer situações que você não viria no cotidiano, né? Eu fiz uma campanha pobre, né? Com pouco material, com pouca coisa, mas pra conhecer. Então, assim, a escolha partidária daquele momento foi uma coisa do acaso. E qualquer um que falava, mas era no partido, todos eram de esquerda. Quem teve na política naquele tempo, todo mundo era de esquerda, não existe exceção. Sim. E com o passar do tempo, principalmente depois que eu me afastei da política. Em 2008, que a gente perdeu a eleição, eu estava no PSB, também outro partido de esquerda. Eu me desfiliei, falei, eu vou deixar isso em segundo plano na minha vida, eu vou focar na minha carreira, né? E subi de cargo, tive uma ascensão legal dentro do banco por conta disso. E comecei a ver outra política, a procurar literaturas, a ver como as coisas funcionam. Depois que principalmente quando você é pai, né? Você se torna mais conservador. Porque você lutou muito para conquistar aquilo, para defender o seu filho, a sua casa, as suas coisas. E aí você começa a ver, principalmente os pensamentos comunistas são destruidores da sociedade. Né? Me parece que o sentimento que tem por trás de quem idealizou o comunismo é a inveja. Quer dizer, não pode existir o rico porque eu não sou rico. Né? Eu penso o contrário. Eu acho que nós temos que viver num modelo de economia onde tem a liberdade. Aquele que quer trabalhar mais, ele vai conseguir concentrar mais, ele vai ter mais. Aquele que quer ficar no boteco tomando gastando um pouquinho que ele ganha, ele nunca vai ter nada, mas foi a escolha dele. Então a gente tem que ter liberdade. Meritocracia, né? Faz por exatamente. E o modelo que mais se adequa a isso é o modelo que a direita, que existe hoje, que não existia naquele tempo, se adequa. E eu comecei a entender um perfil mais conservador
Isso já em 2012, 2013. Porque é o que eu falei, eu fiquei longe da política, mas não deixei de me preparar. Sempre li muito, sempre acompanhei bastante coisa. Até por conta do teu emprego, né? Você falou dos cursos que você ia fazer no PNC, você abrindo o teu leque de estudos, né? Quando não existia Bolsonaro ainda. Quando surgiu o Donald Trump, eu falei, esse é o cara. Né? Tem gente que odeia, tem gente que tá assistindo agora e fala, nossa, que nojo, né? Por quê? Porque as pessoas, eu não culpo a pessoa que pensa assim. A pessoa, ela bebeu na fonte errada. Né? Não que o Donald Trump seja o cara. Tal, né? Não é assim, mas é que a pessoa tá ideologizada de uma forma que ela ficou refém, às vezes, dos próprios conceitos que ela tem, das coisas. É um negócio muito complexo. A esquerda pode falar o que quiser, porque o cara é um puta de um administrador, porque, né, pra chegar onde ele chegou. Ele nasceu rico e se tornou bilionário. Isso, né? Tem gente que nasce pobre e se torna rico, ou se torna um bem de vida, né? E existe o contrário. Então, ele foi um multiplicador, ele conseguiu. E você não vê história de que teve que escravizar ninguém, não tem nada disso, né? E a esquerda, ela trabalha como? É sempre colocando rótulos nas pessoas, né? Então o Bolsonaro é genocida agora. Coitado, nunca matou ninguém, quase morreu, tomou uma facada no bucho, né? E ele que é o genocida. Então, assim, quem acredita nisso, desculpa, mas continue acreditando, não vou forçar ninguém a nada, mas olha, é difícil até de estabelecer um diálogo para quem tá fechado, né? Não quer ver as coisas, né? O que eu via muito era que o pessoal queria dar o peixe em vez da vara, né? Tipo, um Bolsa Família da vida. Não que o projeto seja ruim, longe disso. A gente sabe que tem gente que passa necessidade e que precisa. Mas é uma maneira, sei lá, de dar o peixe em vez de realmente dar a vara, por incentivos. O capitalismo já foi chamado até de capitalismo selvagem, né? Como se fosse a lei da selva, onde o grande vai engolir o pequeno e tal. Já não é mais assim. E, por mais que tenha defeitos, por mais que a gente possa criticar o sistema capitalista, ele ainda é o melhor que já se inventou. Sim. Eu acredito nisso. Porque não escraviza ninguém. Né? Você tem a liberdade. A pessoa pode, como eu falei antes, trabalhar mais, lutar mais e começar a vida de alguma maneira, investir em alguma coisa, ou então o cara que inventa uma coisa nova, o cara do Facebook, ele era pobre. Sim. Hoje é um dos caras mais ricos do mundo. O que permitiu isso aí? Foi comunismo? Foi socialismo? Não, foi o capitalismo. Cara, socialismo pra mim não vira nada. Entendeu? Senão ia ficar aquela história que você falou de funcionários que tem o bom, tem o ruim, tem o meio termo. Vai ficar nivelado socialismo, sempre. Todo mundo, ninguém vai querer trabalhar. Vai nivelar na mediocridade sempre. Se o cara lá em cima fala, bicho, eu tô aqui me fudendo, aqui trabalhando pra caralho, e o cara ali não tá fazendo nada e tá ganhando, então, você acaba arrastando às vezes uma pessoa boa pra esse lado, né? E esse despertar, eu acho que ele é mais complexo mesmo, né? Da pessoa. Sim. Você tá imerso num sistema que te leva a ter pensamentos de esquerda, né? E aí você é jovem, sai da escola, vai pra faculdade, pensando assim, poxa vida, eu sou um quebrado, né? Eu queria... Por que o mundo não é mais justo? Por que eu não tenho mais... Né? E você vai pensando pelo lado errado. Não chegou a sua hora ainda. Você vai investir em você e você vai conseguir conquistar, né? E uma coisa que me irrita muito que a esquerda está se apropriando é dessas discussões de raça, de sexo, né? Então, tá colocando as pessoas umas contra as outras. Gente, eles estão querendo convencer a gente que o Brasil é um país racista. O Brasil é o país que amou o Pelé, né? O nosso maior ídolo da história era negro e ninguém nunca olhou porque ele era negro. Eu não soube disso, né? É claro, tem gente idiota em todo lugar. Sim. Alguns se manifestam de maneira racista por ser idiota. Mas isso não quer dizer que a nossa sociedade seja racista. Nunca foi. O Mussum também era amado. É uma figura, né, saudosista e tudo mais. Então, convencer a gente de que por conta da raça você deixou de ter oportunidades ou não, talvez existam pequenos exemplos. Talvez existam. Né? Deve existir, sim, pessoas que tiveram direito cerceado por conta de raça. Mas são episódios isolados. Não é um traço cultural. O Brasil é um país acolhedor. O brasileiro é um povo gente boa. Eu tenho um irmão morando na Nova Zelândia. Você lembra do meu irmão, do Gilvan? Sim, sim. Ele está lá há 5 anos. Um país totalmente diferente, um país mais conservador, né? E ali ele consegue ver a questão das raças, a diferença, porque é um país onde está tendo muito imigrante indo morar lá. O brasileiro ele fala que só brasileiros e colombianos que são parecidos, são pessoas assim amáveis e tal. O povo normalmente é mais fechado, é mais egoísta, né? E como que vai querer convencer agora que a gente é racista, né? A pessoa, se ela parar para fazer uma análise fria da própria vida, né? Ó, eu sou moreninho. Quer dizer, eu sou quarto de milho, eu sou quarto de sangue, né? O meu pai, ele é filho de negro com branco. Né? A minha avó era branca, meu avô era negro. Então, meu pai é um pouquinho mais escuro que eu. O meu avô era negro. Eu nasci pobre porque meu avô era negro? Não. Vamos fazer uma análise fria. Eu posso falar da minha vida, não vou falar da dos outros, né? O meu pai era muito pobre quando ele nasceu. Ele nasceu lá em Minas, cidadezinha pequenininha. Era muito pobre, eram 4 filhos. Meu pai era o quarto, o caçula.
Eles eram muito pobres. Por que eles eram pobres? Porque meu avô era negro? Não. É porque meu avô era pinguço, era biscateiro. Desculpa falar assim, né? Não, Mas ele tinha comportamentos sim. que não ajudavam a família. Inclusive abandonou a família e foi embora. Largou minha avó pra criar 4 filhos. Minha avó branca pra cuidar de 4 filhos, certo? E aí vai falar que a vida deles foi por causa de raça? Não foi. Foi por causa de comportamento. E o meu pai conseguiu dar pra nós uma vida muito melhor do que a que ele teve. Como que ele conseguiu isso? Foi pedindo ajuda do governo? Foi trabalhando, acordando cedo e trabalhando. Começou a trabalhar desde molequinho. Trabalhou a vida inteira, de engraxate, tudo. Meu pai fez a vida dele. Ele foi polícia, e da polícia ele não parou, ele fez faculdade, né? Então, assim, pela origem que ele teve, se formar advogado e construir família e tudo mais, ele foi ter a gente quando ele já tinha 30 e tantos anos já. Casou mais velho pra época, né? Por quê? Porque ele teve que ser arrimo pra família dele toda. E isso não foi com o programa social. Isso foi com o trabalho. Então, é o que eu falei, o capitalismo tem críticas que a gente pode fazer? Tem. Né? Mas ainda é o melhor que inventaram, porque é com o trabalho que você consegue crescer na vida. Sim. É com coragem de enfrentar, né? Não é ficar chorando com mimimi, reclamando que o governo não dá isso, não dá aquilo. O cara que quer